Abra sua Bíblia no capítulo 4 que eu já citei, Timóteo, segunda epístola. Então eu só falei porque logo aí não vai ter saudade, né? Vou estar todo o culto aqui. Aí vai ser, os irmãos vão enjoar, né? Não pregando, vou estar congregando. Eu vou querer aprender com os irmãos, ouvir os irmãos, vai ser muito bom. Porque aprendemos uns com os outros. É assim que funciona a Bíblia, não é? Vamos ler o versículo 7. Versículo 7, eu tenho uma palavra aí que Deus colocou no meu coração. É um texto muito conhecido, mas muito conhecido mesmo. Mas não existe esse versículo, mas eu gosto de citar, né? A palavra de Deus se renova a cada manhã. Amém? Não existe o versículo, mas eu gosto de citar esse provérbio, já virou um provérbio, né? Aleluia. Vamos ler, eu vou ler com os irmãos aí, os irmãos me acompanhem, por favor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Graças a Deus. Muito conhecido, né? Um texto muito conhecido, mas eu gostaria de fazer um rápido comentário. Aquilo que Deus colocou no meu coração, eu creio que é o Espírito Santo. A igreja, cada crente, quando vem na igreja, vem louvar a Deus, vem buscar a Deus e também ouvir a palavra de Deus. Deus sempre fala com alguém na igreja, de uma forma ou de outra. Deus está sempre falando. E eu gosto da Bíblia porque ela não existe perito na Bíblia, né? Para dizer assim, eu já alcancei tudo, já cheguei lá. Não, a Bíblia realmente é uma fonte, é a palavra de Deus. Então, cada vez que você lê, há uma novidade. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, todo mundo conhece a história desse apóstolo. Nasceu lá na Turquia, em uma cidade chamada Cilícia. Para ser bem preciso, nasceu no ano 2 antes de Cristo. Paulo e Cristo tinham uma diferença de 2 anos de idade. E o apóstolo Paulo, ele pregou aproximadamente 32 anos. 32 anos de sua história foi pregando o Evangelho. Tácito diz que fora 36 anos, porque talvez ele conta um período que o pregador não era apóstolo. Veja que interessante que 13 dos livros do Novo Testamento, dos 27, 13 foram escritos pelo apóstolo. Ou seja, no Novo Testamento foi o que mais escreveu. É o que mais fez uso da escrita para falar a palavra de Deus através dela, ou seja, da escrita. O apóstolo Paulo, ele tem uma experiência, não é uma pessoa qualquer, uma experiência de vida fantástica. Por exemplo, viveu 30 anos de sua vida no farisaísmo. 30 anos estudando a Torá, 30 anos nos costumes, 30 anos na religião judaica, 30 anos zeloso pela sua religião, 30 anos defendendo o que ele acreditava. 30 anos ele viveu. O número 3 é muito importante na vida de Paulo, porque 3 dias, quando ele se converteu, ele passou em Damasco. E esses 3 dias foram cruciais para a decisão do seu destino dentro do cristianismo. O apóstolo Paulo ficou em um retiro por 3 anos na Arábia Saudita ou no reino de Aretas, os antigos nabateus. Lá o apóstolo Paulo ficou distante de todo mundo, meditando no que ouvira, na experiência espiritual que ele teve.
Foi uma pessoa que ficou aprendendo com o Espírito Santo. Muitas revelações foram dadas para ele ali. 14 anos mais tarde, Paulo retorna a Jerusalém, apresentado por Barnabé. E aí o apóstolo agora oficialmente entra na Bíblia como um pregador do Evangelho. Era judeu tradicional. Filipenses 3,5 diz isso. Ele era da tribo de Benjamim e zeloso por aquilo que ele defendia. E ele tinha convicção. Por que eu fiz essa introdução? Porque a conversão do apóstolo Paulo, a sua conversão, fora como se Bin Laden chegasse e dissesse assim: sou judeu. Né? Se ele chegasse aí num... Disseram que ele morreu, apesar de meu pé ficar lá atrás. Mas se ele chegar na TV e dizer assim: gente, agora eu me converti ao judaísmo, é a mesma coisa. Seria muito parecido o assombro, a admiração, o susto que as pessoas iriam, né, ter. A dificuldade de acreditar, porque é radical a mudança, a transformação do judaísmo para o islamismo, ou do antigo judaísmo que Paulo vivia para o cristianismo. Então, ele tinha uma experiência antes de vir para o cristianismo com sua fé, com a sua tradição, com seus costumes, não era um qualquer. Por isso que eu usei esse versículo como exemplo para nós meditarmos um pouquinho nele. Aí eu vou reler o versículo. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou guardei a fé. E agora vamos meditar um pouquinho nesse versículo. Nesse versículo aqui, nós estamos aqui no ano 67. Imperador Nero. Terrível, terrível. Paulo está preso em Roma. Se nós fôssemos localizar aqui na história, estamos em Atos 28, a partir do versículo 16. É ali que nós estamos, é exatamente aí que se, vamos dizer, localiza esse momento do apóstolo Paulo. Ele sabe que vai partir. Já fora revelado para ele que ele iria ser levado como oferta. Deus já tinha revelado, mas ele continuava ensinando, preparando, treinando, exortando. Mas esse versículo talvez seja um dos mais belos que eu já li dos textos que o apóstolo Paulo escrevera. Vamos ver. Eu vejo aqui uma luta que vale a pena. Ser crente é viver em uma vida de guerra que vale a pena. Não é uma guerra, não é uma batalha qualquer. Vale a pena entrar nessa batalha. Ele diz: combati, significa guerra. E eu vou colocar a guerra dos dois lados. Primeiro, a guerra espiritual. Fora 32 anos no apostolado, não era fácil. Fora 32 anos de batalhas, às vezes com pequenas derrotas, porque há momentos que nós temos pequenas derrotas. Infelizmente nos ensinaram que nós somos super vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Mas às vezes, para você ter um sabor de uma grande vitória, deve conhecer pequenas derrotas. E são nessas pequenas derrotas que você cria ânimo, pulso para avançar e vencer a batalha. Às vezes, quem sabe, nesse momento, eu não vou pregar, eu quero dar um ensinamento rápido sobre esse versículo, você possa até estar passando por uma dificuldade. E essa dificuldade né? Ela tenha o tom de uma pequena derrota, mas é porque Deus está te preparando para que a tua fé seja firme,
para que a tua fé avance. O apóstolo diz assim: eu combati. Na área espiritual, segundo Efésios capítulo 6, versículo 12, a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas a guerra é contra as potestades espirituais. E essa guerra é todos os dias. Ela não é apenas um dia. Eu não descobri na Bíblia ainda, eu não vi ainda um versículo na Bíblia, eu falo muito isso, onde tem uma bandeira branca para ter trégua. Na Bíblia, há sempre uma guerra e um tem que sair vencedor. E glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que a vitória está reservada para o seu povo, para nós. Nós, por destino, estamos fadados a sermos vitoriosos. Então, por isso que nós somos mais do que vencedores. Mas também tem a batalha do dia a dia que ele viveu. Não foi fácil, como eu disse, o radicalismo de um lado para o outro. Chegar de uma defesa do farisaísmo, sair da apologética do judaísmo, dos seus costumes, das suas tradições, do Shabat, das luas, das festas. São 7 festas judaicas, cada uma com um significado. E um judeu como Paulo, que era observador da lei, ele disse: se é fariseu vocês, eu também sou. Se são zelosos, também fui. Se vocês se consideram judeu, também eu. Então ele não perdia absolutamente nada. E agora ele tem que ir lá para a Arábia Saudita, passar 3 anos, ele tem que aprender coisas novas. O Espírito Santo vai colocar no seu espírito revelações, e ele retorna para dizer tudo ao contrário do que ele fazia. Antes ele perseguia, agora ele começa a ser perseguido. Antes ele matava e agora procuram matá-lo. Antes ele dizia que isso era uma seita, aquilo era um defunto. Agora ele defende que Cristo ressuscitou, que Cristo voltará, julgará os vivos, os mortos. Agora a coisa muda. Então são batalhas que ele terá que passar. Mas eu quero deixar uma coisa clara para você. Você também está nessa batalha. Nós estamos nessa batalha. Arranje um jeito de que o seu combate seja um combate de vitórias. Procure formas, estratégias para que a sua batalha seja uma batalha de vitória, porque ela existe, ela é real, ela está aí e nós sabemos disso. Por isso que ele diz, lá no coraçãozinho desse apóstolo, preso, segundo o texto que eu citei aí de Atos 28, em uma prisão domiciliar, um soldado na sua porta, pelo costume, se aí valeu a pena o costume, ou seja, se o costume romano foi impetrado nessa prisão, ele tinha uma grande corrente no pé, ele podia andar, circular. Alguns acham que não existia isso, mas isso é provado na história. Estava ele naquela casa recebendo quem ele queria, mas o Espírito Santo já tinha revelado para ele que ele ia partir, porque um dia todos irão partir. Um dia todos passarão dessa vida para outra. Um dia todos, biologicamente, deixará essa carcaça em algum lugar. Mas o importante é quando deixar, é quando saber, ou for avisado, tiver uma visão, um sonho, um profeta falar, ou mesmo que nada disso aconteça, que você sabe que vai. Eu vou, nós iremos um dia. Temos que ter a certeza de que o combate valeu a pena. Eu não quero chegar na glória como um derrotado. Eu não quero chegar perante Cristo como um soldado que fracassou. Mas eu quero dizer, como disse Paulo, o combate que eu combati foi bom. Não é combate, nunca é bom. Mas o dele ele diz, eu combati o bom combate, porque o combate foi pela causa de Deus. Foi pela causa da salvação, da regeneração, da salvação, da reconciliação,
do perdão. Quando todos diziam assim, quando todos diziam não, ele dizia sim. Quando todos diziam não vai dar certo, ele dizia vai. Quantas vezes ele não teve que escapar, sair da cidade como morto? Quantas vezes teve que se esconder em casa de irmão? Quantas vezes teve que orar para não morrer? Quantos complôs não foram feitos para que a vida dele fosse tirada? Quantos arranjos não fizeram para matá-lo covardemente em uma estrada? Era o combate. Você tem um combate, irmão? Então combata de verdade, porque é bom. E saiba de uma coisa mais importante: nesse combate, nunca estamos sozinhos. A única coisa que nós devemos fazer é a coisa certa. Quem faz a coisa certa terá a vitória. Eu gosto muito de citar Davi. Davi, quando foi buscar a arca, eu cito isso em quase tudo. Ele fez tudo direito. Pegou um carrinho novo, colocou bezerros, novilhos novos, revestiu de ouro, não é? Colocou a arca, estava tudo direito, mas não era o certo. Não é? Talvez Davi tivesse estudado o texto dos filisteus, e Davi disse, mas deu certo com os filisteus. Lá deu tudo bem, levaram a arca no carro de boi, a arca foi, não tombou, ninguém morreu, deu tudo certo. Mas com Davi não dera certo, porque não era o jeito dele fazer. O jeito de Davi fazer era com os levitas. Então a vitória de Davi estava não no levar a arca, mas levar a arca da forma correta. O certo é isso. A nossa vitória não é viver uma vida de crente. Não é viver uma vida emblematicamente falando, eu sou crente. Eu faço parte de tal igreja e congrego. Isso é bom, mas o certo é fazer a coisa certa. Eu sou um crente que vivo direito. Eu sou um soldado que uso as regras. Eu sou um atleta que ando nas regras. Porque combate aqui também está dentro desse aspecto de corrida, de uma luta. Um lutador de boxe, quando ele entra no ringue, ele entra para vencer. Então ele tem que fazer da melhor forma. E quando ele termina, ele diz, eu fiz o certo. O golpe foi certo, a minha distância estava certa, o meu gingado era o correto, e o meu murro, o meu soco entrou direito, o camarada foi nocauteado. Combati o bom combate. Tenha essa convicção. Você não está sozinho. Há um exército contigo. Amém? Mas ele continua dizendo o seguinte, no versículo, eu não vou sair do versículo 7 não, eu vou ficar só aqui mesmo, não vai dar para sair, até porque eu precisava até chegar meia-noite, mas eu vou, mais 10 minutos eu termino. Ele diz assim, acabei a carreira. Interessante, né? Eu gosto desse terminei de uma versão, a carreira. Que carreira? A carreira no Evangelho. Porque a palavra rodos no grego é usada em todo o Atos dos Apóstolos e nas epístolas paulinas, a palavra caminho. Lá na época era comum usar o termo fulano saiu do caminho, quer dizer, saiu do evangelho. Ciclano veio para o caminho, ou seja, para o evangelho. O evangelho ele tem esse tom de caminhada. O indivíduo nasce, cresce, amadurece em uma caminhada. Ele diz, acabei a carreira. Essa carreira na doutrina. Paulo não abriu mão da doutrina, ele já tinha um aspecto definido de doutrina, ele não abria mão dela. Pedro podia abrir, João podia abrir, mas ele disse, não, a forma doutrinária que Deus me deu quando eu fiquei lá no reino do rei Aretas, foi essa aqui, é essa que está no Antigo Testamento, é isso que Jesus ensinou, é isso que eu vou ensinar. Ele não abria mão porque era uma corrida, literalmente. Além do combate, da defesa, da apologética, ele tinha que continuar, ele tinha que avançar. E avançar é andar para frente. Existem
existem várias formas de avançar. Tem pessoas que avançam devagarinho. Ele vai, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, não é assim? Mas ele chega. Tem outros que já vai numa velocidade porque ele tem pique para aquilo. Ele vai na rapidez. Então tem outros que vai no médio, mas o importante é você chegar lá. Porque o atleta, quando ele entra numa corrida, o objetivo dele é terminar a corrida. Quando ele entra no combate, é terminar o combate. Então, carreira aqui tem muito a ver com o evangelho, com doutrina, na tribulação. Meu amigo, quantas vezes nesse caminho não houve tribulação? Você pensa que o apóstolo Paulo não teve tribulação, não? Tem gente que pensa que o apóstolo Paulo viveu uma vida de 1000 maravilhas. Tem pessoas que acham que o apóstolo Paulo viveu uma vida assim, tipo os apóstolos de hoje. Não é? Os apóstolos de hoje é uma maravilha, gente. Eu vou querer ser apóstolo no futuro. Porque é bom demais ser apóstolo. Os apóstolos de hoje têm uma boa conta bancária. Não tem necessidade nenhuma. E quando tem, aparece sempre alguém para resolver o problema. Ganha presente todos os dias. Coitado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele foi chamado, o próprio Jesus disse, vai ser fácil não. O negócio para ti vai ser feio. Duro é para ti recalcitrar contra os misericórdios. Isso é uma palavra muito dura. Duro é para ti recalcitrar contra os... Sabe o que é isso? É uma vara grande com prego na ponta. Era usado pelo carreiro que dominava os bois. Quando o boi estava meio rebelde e não queria andar rápido, ele furava a garupa do boi com aquele prego. Alguns usavam 3 preguinhos. O boi, quando via aquilo, já saía fora assim, falava, fui, rapidinho. E Deus está falando isso para o apóstolo Paulo, lá no capítulo 9 e no versículo 5 de Atos dos Apóstolos. Vai ser difícil. Você vai ter hora que vai ser cutucado, meu filho. Vai ser furado. Há problemas lá na frente. Mas eu estou contigo. Eu não vou te abandonar. És para mim um vaso escolhido. Você vai ver como foi duro perseguir e como vai ser perseguido. Mas a vitória é sua. Isso é que é importante. O gostoso de ser crente é saber que vai ter tribulação, mas nós vamos ter a vitória. É saber que vamos ser perseguidos, mas Jesus vai nos garantir uma porta aberta para um grande livramento. O gostoso de ser crente é que estamos no combate, na carreira, no caminho, uns devagar, outros na frente, mas todos chegarão naquela faixa branca, todos passarão pela faixa, o primeiro, o segundo, o terceiro, até o último, cansado, babando, salivando, com a língua para fora, tremendo, mas ele vai chegar, porque foi o objetivo que ele colocou na sua mente, foi o caminho que ele resolveu, que ele escolheu caminhar, ele vai chegar. Eu falo sempre para Jesus, não tem problema de eu chegar em segundo lugar, em terceiro, em quarto, eu quero é chegar. O importante é chegar. Eu nunca me esqueço daquelas Olimpíadas, eu acho que é Seul, se eu não estou enganado, se eu estiver, me perdoe, onde a atleta, também não sei do país que ele é, agora esqueci tudo, mas tudo bem. Todo mundo passou e ela chegou quase 15 minutos depois da corrida, né? Até hoje essas cenas são passadas e ela chegou muito cansada, com as pernas já sem aguentar mais dar um passo, mas ela foi. E aquilo animou a plateia ficou de pé, e aplaudiram-na, não porque ela estava cansada, não porque ela estava arrebentada, porque ela chegou. Com dificuldade, mas ela chegou. E o evangelho é assim, nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem o mesmo nível espiritual, um crê mais, outros crê menos, outros é mais avançado, outro é mais quieto, outro é mais hilário, o outro é mais apático, o outro é sanguíneo, o outro é fleumático, cada um tem a sua característica, um tem mais problema, outro um pouquinho de rebeldia, o outro tem um pouquinho de incredulidade, mas estamos juntos, no mesmo caminho, o Cristo é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Então, quando nós nos ajudamos, conseguiremos chegar até o final. Isso é igreja.
Isto chama-se igreja. Amém? Não é aquele... Na igreja não vale aquele provérbio. Cada um por si e Deus por todo. Não. É um ajudando o outro e Deus ajuda todos. Porque Deus está com todos. Eu guardei... aliás, combati o combate, mas eu terminei a minha carreira. Não fiquei pela metade do caminho. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses. Quantas pessoas começaram bem e pararam no meio do caminho? Pararam por bobagem. Outros por coisas sérias. Outros por um simples desânimo. Outros viveram tão fervorosamente. Anos. Pregaram, revelaram, deram estudos bíblicos. Falavam línguas estranhas. E quem via dizia, aí é uma tocha. E de repente, gelou. E quando gelou, parou. E quando parou, ficou no meio do caminho. Drummond de Andrade. Eu não quero ficar, diz o texto assim, fiquei parado à beira do caminho, vendo a multidão passar por mim. E de longe via eu a multidão sumindo na retina dos meus olhos. E a poeira que subia encobriu-na, e eu não a vi mais. Eu não quero ficar na beira do caminho. Nem tampouco como Erasmo Carlos. Estou sentado à beira do caminho. Vejo nuvem, tempestade, água, caminhões que passam para lá e para cá. Preciso acabar logo com isso. Tenho que lembrar que eu existo. O cara nem sabia que existia. Isso não é vida. Vida é acompanhar a multidão, é estar com a multidão. Jesus, quando curou o cego, a primeira coisa que ele fez foi acompanhar a multidão. Ele estava sentado à beira do caminho, mas quando ele começou a ver, quando ele recebeu a bênção, eu vou acompanhar a multidão, porque Jesus está no meio dela. Isso é igreja. Muitos pararam. E olha, eu não quero profetizar, não, isso não é profecia. Aqui não tem nenhum dos que eu vou falar. Muitos ainda irão parar. Ficar no meio do caminho. Despercebido. Despercebido. E vai ficar, e cito de novo o Drummond. Há uma pedra no caminho. No caminho há uma pedra. O camarada foi olhando para a pedra. Não sabe se tira. Não sabe se deixa. Se tropeça nela, se dá um pulo e vai embora. Irmão, a nossa caminhada no Evangelho é uma caminhada, como eu costumo dizer, o crente anda para frente e para cima. Você anda para frente, resolvendo os problemas, e anda para cima, sentindo a presença de Deus. A alegria do Espírito Santo, o gozo que vem do céu, algo que ninguém pode dar, só o Espírito Santo pode dar. Paulo sabe que vai morrer, ele sabe que Nero, o imperador aqui é Nero, Nero não é fraco, ele precisa arrumar argumento para ganhar a população, ele está com um problema sério no trono, o Senado quer tirar ele do trono, ele tem problemas com a família, agora ele tem que alegrar o povo, ele começa a fazer festa para matar cristão, e Paulo está na lista. Não sabemos como ele morreu. E nem quero citar aqui uma tradição que eu não sei se é verdadeira. Mas ele sabe que vai morrer. Mas uma coisa ele diz: o combate foi gostoso. Terminei a carreira. Posso respirar o ar da liberdade. Posso sentir o aroma do céu que está chegando perto de mim. Quando eu fechar o olho aqui nessa prisão domiciliar, vou abri-lo na Nova Jerusalém. E lá eu vou me encontrar com o Cordeiro que morreu para me dar a vida. Vou abraçar o meu Senhor. Contemplar os patriarcas, os profetas e aqueles que foram antes de mim. Porque eu combati o bom combate e a minha carreira findou. A sua nem está começando. Tem muita lenha para queimar. Tem muito caminho para se andar, para se caminhar. Vai nessa tua força que Deus é contigo. Não deixa, não permita nada parar a tua caminhada.
Eu cantava um hino do Nicolete, tinha uma frasezinha, dizia: 1000 vozes me chamam, e a porta é tão larga. Você não conhece. Eu fico indeciso. Isso é antigo, né? Não sei me conter, sozinho não posso andar sem tropeço, por isso eu te peço, ajude-me a crer. Aí que está o segredo, são 1000 vozes, para que você pare. O cenário é belo, o mundo é um palco lindo, as luzes da ribalta estão brilhando, querendo que você pare, mas você diz: eu vou continuar. Há uma obra para eu fazer. A alma que eu tenho que ganhar, há bênçãos que ainda não se concretizaram na minha vida, há uma promessa para se cumprir, então eu vou continuar. Não pare, não pare, não pare, não pare. E se alguém tentar te parar, não permita. O tempo foi embora. Foi embora o tempo. Mas eu vou continuar o versículo. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aqui que está o segredo. Guardei a fé. O que é guardar a fé? Meu Deus. Eu citei no início, você acha que o apóstolo Paulo não teve problemas? Você acha que a vida do apóstolo Paulo e todos os heróis da Bíblia, os heróis da fé, não tiveram momentos de incredulidade, não de ser incrédulo, mas aquela tristeza que aparece no coração do sujeito? Poxa vida, eu tento fazer o bem, eu quero ajudar, e eles querem me matar. Nos desalentos da vida, na solidão. Quando Paulo diz assim, nas vigílias, tem gente que acha que Paulo era aquele rato de vigília, porque tem os ratos de vigília por aí. Onde é que tem uma? Lá vai ele. Tem gente que sai à noite, pega o carro, sai à noite, procurando vigília. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz nas tribulações, nas vigílias, eram noites sem dormir, porque ele não conseguia, dependendo da situação, o lugar, a preocupação, a perseguição, o sono lhe ia embora e não tinha diazepam para ele tomar e relaxar e pegar no sono para acordar de manhã. Não tinha Rivotril, não tinha essas coisas. Ele ficava, era na oração, era na vigilância obrigatória, por força maior. Ele não tinha como dormir. E hoje não, o camarada diz: não, lê o texto lá, diz: não, eu vou fazer uma vigília, porque Paulo fazia. Aí chega lá na vigília, tem 30 cantores. Eu fui pregar numa vigília, eu fui convidado para pregar, foi a última e nunca mais. Eu fiz um voto com Jeová, nunca mais. Cheguei lá e disse: não, vou pregar. Chego lá, a bênção vai ser grande. Sentaram eu lá no canto. O pastor disse para mim: o senhor vê que a vigília aqui, a vigília é tocha, que ferve. Eu falei: é mesmo, eu sou pentecostal. Primeiro cantor, o cantor demorou quase meia hora. Cantor não, miador no microfone. Aí veio o segundo, o terceiro, o quarto, aí colocaram o melhorzinho, cantor. Depois colocaram outro. Quando eu fui abrir, quando eu olhei para o relógio, era 3:30 da manhã. Só música. Cada uma pior do que outra. Porque existem hinos e hinos. Eu não vou aqui cantar porque fica feio. Pega até mal. Vocês não merecem isso. O pregador agora vai pregar. Eu estava morto, cansado, que eu cheguei lá. Eu cheguei 11:30. Isso era 3:30 da manhã. Senta, levanta e senta, aplaude, fica em pé. E agora faz um exercíciozinho. Bebe um copo com água, dá um jeito, se vira, não dorme. Meu Deus! Que pregação eu ia ter condições de pregar depois de tanta coisa ruim que eu vi? Sem inspiração nenhuma. A inspiração agora era de uma boa cama e um cobertor.
Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando de momentos difíceis, que você nem consegue dormir. Mas a fé está lá. Problemas insolúveis, que você calcula, estuda, põe no papel, imagina, cria. Como vai ser resolvido? Você vai dormir, aí não tem como, você liga a televisão, aí vai ouvir os pastores, você desliga de novo, vai orar um pouquinho, vai dormir. Mas o negócio está lá na mente. Mas a fé também está lá. Aí o Espírito Santo vem e diz assim, eu vou te dar um escape. Não deixa a fé ir embora não, porque ela é um patrimônio que muitos gostariam de ter. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você tem fé. Não é que os que não vieram não têm. Tem também, mas você tem fé. Você veio no frio. Você enfrentou, quem sabe, uma fila para chegar até aqui, um problema. Eu não sei, Jesus sabe. Mas a sua fé está ativada, ouvindo a palavra de Deus. Talvez você tenha um problema que ainda não conseguiu resolver. Paulo tinha alguns. Paulo tinha um problema que ele dizia, se fosse possível eu daria meu corpo, queria pelo menos salvar a minha família, família de sangue. Ele não conseguia, ele era uma benção e os parentes incrédulos, era terrível. E ele tinha outros problemas, que depois foram resolvidos, como concertos, ensinamento, igreja que estava para fechar, briga na igreja, coisas erradas que crentes estavam fazendo, que tiravam-lhe o sono, mas a fé, ele diz, eu não vou abandonar. Vem a luta, vem os desalentos, vem a dificuldade, às vezes as dúvidas, principalmente uma coisa que Paulo enfrentou, a oposição. Oposição. Você pensa que Paulo não sofreu a tal da oposição? Grupos inteiros despregavam o que Paulo pregava. Paulo ensinava uma coisa, o camarada vinha lá e ensinava outra. Isso acontece nas igrejas. Não, ele ensinou assim, mas aqui é assim. Que é o suficiente para fracassar a fé de qualquer cristão. Paulo teve que se defender várias vezes dos próprios amigos, dos colegas. Paulo teve que dizer, gente, eu fui apóstolo, aliás, sou apóstolo, não é por causa de vocês, não é porque Jesus me chamou, Ele me convidou, Ele me consagrou, Ele me separou e Ele me enviou. Porque o povo não acreditava. Oposição. Mas a fé estava lá. Foi a fé que fez Paulo dizer, depois de toda a opressão que ele sentiu, eu sei em quem eu tenho crido. Ou seja, o Deus que eu creio não me abandonou. O Deus que eu creio é capaz de resolver o meu problema. Já fiz estratégia, fiz desenho, já consultei irmão, pastor, e todos dizem, olha, isso aí é insolúvel, isso não vai ter jeito, mas irmão, não desista, porque tem um jeito sim, Deus tem um jeito todo especial de resolver o seu problema, de uma forma que ninguém percebe, irão até te perguntar, como é que isso aconteceu? Você só vai ter uma resposta, foi Deus, porque eu creio nele, a minha fé estava nele, e assim a coisa vai andar. Louvado seja o nome de Jesus, e é 9:30. São 9:30. Combati o bom combate, guardei a carreira, terminei a carreira e guardei a minha fé. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu posso ir mais 5 minutos, né, pastor? 5 minutos. Sabe o que eu vejo aqui? Tudo tem o seu fim. Não adianta, tudo tem seu fim. Paulo sabia que o fim estava chegando, eu já citei isso. Mas o que ele quer dizer em resumo aqui, é que ele teve o privilégio, ele está dando um ensinamento para um outro pastor, ele está escrevendo de Roma para Éfeso, segundo a tradição. Para Éfeso, ele está preso.
o preso confortando o que não está preso. É interessante, né? Hoje é uma correria para os cristãos que estão em prisões serem consolados, para os que estão de fora da prisão. Aqui não, aqui o que está em prisão consola o que está em liberdade, ensina o que está em liberdade. Sabe o que ele quis dizer? Eu tive o privilégio de começar e chegar até o final. Irmãos, foi isso que o anjo disse para Daniel, no capítulo 12 de Daniel, no versículo 13 e na parte A desse versículo. Ele diz: e tu, Daniel, vai até o fim. Porque Daniel queria parar. Teve um momento que Daniel nem entendeu. O anjo teve que vir: não, peraí que você vai entender. Eu vou explicar para você o que é escatologia. Você não sabe, mas eu vou explicar. E explicou para ele toda a escatologia. O anjo explicou para ele. Mas foi dado-lhe um aviso: não pare, vá até o fim. Porque o dia tem seu fim, a semana tem seu fim, o mês tem fim, o ano tem fim, a década tem fim, o século tem fim, o milênio, tudo tem fim. Menos a vida espiritual, ela é eterna. E para que você conquiste essa vitória tão boa, esse combate tão gostoso, é importante que você vá até o fim. A vitória está no fim. Diga assim: a vitória está no final. Apocalipse, capítulo 2, 26. Ao que vencer. Eu gosto muito desse versículo. Sabe no texto grego como é que diz? Deve ir até o fim. É lá que está a coroa. Não é no meio. Ele usa o costume de uma corrida romana, onde empregados ficavam na esquina, gritando para os atletas: Hades vas cadás, Hades vas cadás. Cuidado para não cair, cuidado para não cair. Cada atleta que passava tinha um camarada: cuidado vas cavás, ou seja, cuidado para não cair, cuidado para não cair. Em outras palavras, vá até o final, chegue lá no pódio. Se não chegar no pódio, chegue lá na faixa, mas chegue, os aplausos estão lá. Há uma galeria te esperando para te aplaudir, para dizer: você conseguiu, a vitória é sua, com coroa ou sem coroa. Mas aqui na Bíblia todos terão uma coroa, porque não tem primeiro, segundo e terceiro, tem vencedores em Cristo Jesus. Eu gosto disso. Eu acho que, se eu não estiver enganado agora, estou com 52 anos, a mente começa a falhar. Eclesiastes 7, versículo 8, diz: o final. Numa leitura mais simples, o fim é melhor do que o começo. O começo é cheio de tensão, né? O começo é cheio de expectativa. Será que eu vou conseguir? O começo é cheio de: meu Deus, como é que eu vou fazer? O começo é trêmulo, é nervoso, porque tem outros também que estão na mesma situação, que querem chegar lá. É óbvio que o escritor do livro de Eclesiastes, como é um livro de filosofia existencialista, ele fala da vida, do ser humano, quem sabe da morte e tal, mas eu estou dizendo que ele diz lá que o fim, o final, é melhor do que o começo. Por quê? Porque é no final que você ganha o prêmio. É no final que você tem os aplausos. É no final que o rei, na situação romana, o imperador ficava com seus conselheiros e chamava o vencedor. E ele lá na frente recebia os cumprimentos do imperador. E às vezes era convidado a sentar-se à direita do rei. E a direita do rei era um lugar de muita honra. Foi o que Jesus fez quando ele morreu, diz a Bíblia, que ele se sentou à direita do Pai, porque ele conquistou, porque ele chegou até o fim, porque ele venceu, porque ele deu a vitória para o seu povo. Ele era digno de ficar à direita. Irmão, vai até o fim, que o fim é melhor. Quando você chega lá, você vai procurar para o vizinho e vai dizer assim para ele: puxa vida, foi difícil, hein? Mas glória a Deus, eu consegui. Vamos fazer um churrasco. Vamos chamar o pastor Fernando, o pastor Mário Lima, que está lá também agora e vai ter que participar. Pudim de sobremesa, que delícia. Coca-Cola para tomar, que bênção.
É muito gostoso quando você tem a vitória. A ação de graça para mim é comida, é bebida e comida. Coca-Cola, maionese, churrasco. Isso para mim é ação de graça. Tudo para a glória de Deus. Camada faz um culto de ação de graça, não tem nada lá, rapaz. Ação de graça tem que ser na prova, aqui, ó, provando que é a graça mesmo que deu, é a bênção, é o final, é o testemunho da vitória. Vá até o fim. Sabe por quê? Filipenses 1,6 diz: aquele que começou. Alguém começou por você, Jesus. A boa. Não é uma obra qualquer, por isso que Paulo diz: combati o bom combate. Não foi uma obrazinha qualquer que Jesus começou na tua vida. A boa obra em ti, há uma boa obra começada por Jesus. Em ti é uma obra que a ciência não conseguiria fazer, a psicologia de jeito nenhum, a religião de maneira nenhuma, a bruxaria, a tecnologia não conseguiria. Mas Cristo começou em ti uma obra que é o olho da lógica, era impossível ser realizada, mas Ele começou e até o final Ele vai aperfeiçoá-la. Só no final Ele vai aperfeiçoá-la. É lá que você vai receber a sua vitória. Quem pode dizer amém? Paulo diz: combati o bom combate. Acabei a carreira. Minhas letrinhas estão pequenas, rapaz. E guardei a fé. Aí ele diz no versículo 8, só para nós orarmos, que eu vou orar com os irmãos. Eu não vou. Ele usa um termo que é usado por Judas Macabeus, em 4 vezes. Eu não vou citar o texto porque é uma outra Bíblia. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Eu gosto muito desse termo, guardada. Olha para o teu irmão, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas faz isso. Diz assim: você tem uma coroa. No céu, olha para cá. No céu é o único lugar onde todos terão uma coroa. Só no céu. Aqui alguns têm. Mas no céu, aqui alguns têm. Na cabeça, no dente e tal, mas tem. Mas no céu, é o único lugar na Bíblia que todos terão uma coroa. Quem vencer, dá-lhe a coroa da vida. E é interessante que Paulo tem tanta convicção. Eu gosto de convicção, irmãos. Eu não estou aqui à toa. Eu não caí aqui de paraquedas. Agora eu estou abusando, né? Mas Paulo tinha tanta convicção que ele disse: está guardada. É minha. Por que é minha? Porque eu tenho certeza que o combate foi bom. Porque eu tenho convicção que a minha carreira encerrou. Mas o maior privilégio é que a minha fé não morreu. A pior derrota de um ser humano é quando a fé dele morre. Porque existem 2 tipos de fé: fé viva e fé morta. É aqui que eu quero me pegar e vou terminar. A fé viva e a fé morta. Todo mundo tem fé, mas viva e morta. A sua é viva ou é morta? A dele era viva. O que é uma fé morta, pastor Mauro? Uma fé morta, eu já disse isso várias vezes. Você anda no caminhozinho, vai embora, não é isso? Não foi assim que lembra? Chega lá no final, tem um túmulo com uma letrinha vermelha e uma cruzinha assim, escrito assim: aqui, isso é a fé morta. Aqui jaz uma fé vencida pelo mundo. É fé morta. E o que é uma fé viva? Fé viva, você anda no caminho, anda lá no final, tem um túmulo, caiadinho de branco, letrinha vermelha com a cruzinha do lado direito, escrito assim: aqui jaz um mundo vencido pela fé. A fé é verdadeira e a fé que vence o mundo. A sua fé vence o mundo. Por isso que você tem uma coroa. Que você não está vencendo um anãozinho qualquer não, que você dá um coice nele, um chute, um murrinho e derruba ele, bate na cabeça, você pega pelo braço. Não, é um gigante. Mas a vitória é nossa. Aí Paulo diz assim:
Está guardada a coroa da justiça. Porque a minha coroa só serve na minha cabeça. Não serve na do pastor Fernando. Isso é interessante, né? Isso é muito profundo. Tem que filosofar um pouco para chegar no cerne da questão aí. A minha coroa não serve para você, meu irmão. A sua não serve para mim. Com essa cabecinha de pernambucano aqui, não serve. É especial. Eu gosto muito de quando Jacó chamou José, e a Bíblia diz que Jacó fez uma capa para José. Eu gosto muito desse termo. Ele fez a capa para José. Então ela só cabia em José. A capa de José não dava em Judá. Não adianta colocar em Simeão que vai rasgar, é apertada. Não adianta pôr em Naftali que vai ficar grande ou pequena. Não adianta pôr em Issacar porque não serve. Só serve para José. Porque ela foi feita na medida para José. A tua coroa está guardada. Foi feita sob medida para você. E ele diz, é a coroa da justiça. Por que justiça? Porque eu venci e Deus é justo. Ele é tão justo que ele vai dar para cada um a coroa e falar assim, vem filho meu, você venceu, toma a tua coroa. Ele vai fazer questão, não vai ter empregado para colocar na sua cabeça, ele vai fazer isso. Toma a coroa, você venceu, combateu o bom combate, a fé é tão forte que chegou até aqui no céu. Tome a sua coroa, tome a sua coroa. Todos nós temos uma coroa guardada que o grande juiz, o santo, o justo, vai nos dar naquele dia. E não somente para mim, diz Paulo, mas também para todos os que amarem a sua vinda. Que coisa, é estranho isso aí. É estranho. Você perceberam que é estranho? Nós ensinamos a amar o irmão, nós ensinamos a amar a Cristo, nós ensinamos a amar a Deus, nós ensinamos a amar o Espírito Santo, nós ensinamos a amar até os nossos inimigos, mas Paulo diz, tem gente que ama a vinda. Ou seja, amar a vinda é esperá-lo. Com ansiedade santa. Meu Deus, ele está vindo, eu tenho que estar preparado. Ele está vindo, eu tenho que estar preparado. Ele está vindo, eu tenho que estar preparado. Você sabe de uma coisa que o judeu tinha um costume? Quando um rabino visitava muito uma casa, escuta isso aqui. O rabino colocava um servo, quando o rabino visitava uma casa, a casa do pastor Fernando, ele era rico. Geralmente os rabinos, Jesus também fez assim, não vai pensar que foi diferente não. Os amigos eram ricos. Me mostra um amigo pobre de Jesus aí. Fala um aí, rápido, rápido, não tem. Os amigos eram ricos, porque era costume os rabinos serem assim. Lázaro, Simão, eram poucos amigos, né? Zebedeu, grande pescador, tinha uma frota de barco, de pesca. José de Arimateia. É que você não sabe, mas eles eram amigos. Nicodemos, de longe. Era comum. Isso era comum, mas isso não era pecado, não era comum. Porque o pobre enche a igreja. O pobre faz a obra, mas os ricos aperfeiçoam. Uma oferta de um rico vale por 10 ofertas de um pobre. Que tristeza, mas é verdade. Um pobre dá uma ofertinha, aí vem um rico dá uma que dá 1000 da dele, ajudou bastante. Então por isso que rico é bom também, tem que orar pelos ricos. Eu sou rico, só não tenho as coisas. Era um costume quando chegava alguém, um judeu tinha isso como costume. Colocava, já que ele vem aqui toda semana, ele passa por aqui, vamos pegar, fazer o seguinte, tem um quarto aqui, vai ser do rabino. E colocava um empregado para cuidar daquele quarto. Todo dia. Você vai trocar o lençol todo dia, mas vai colocar a mirra todo dia, vai varrer todo dia. Senhor, mas ele não está aqui. Mas ele pode chegar a qualquer hora. Porque os rabinos não agendavam para chegar. Ele poderia chegar a qualquer hora. Então, todo dia o camarada chegava lá, trocava o lençol, colocava o travesseiro, varria, colocava o incenso, a mirra, o perfume, todo dia.
Porque de repente, o rabino chegava. Então, eu gosto muito dessa palavra de Paulo. Paulo se preparou todos os dias, porque ele amava a vinda de Jesus. Ele não sabia o dia, ele não sabia a hora, mas ele tinha uma coisa, ele anelava, eu gosto da palavra em espanhol, ele anelava a venida de Jesus. Ele amava a vinda, esperava a qualquer momento, estava preparado todo dia, com perfume, com banho, com roupa. Isso é uma linguagem tipológica. Preparado, porque a qualquer momento Jesus poderia aparecer. Irmão, Jesus pode aparecer a qualquer momento para te dar a tua coroa e te dizer assim, com voz, num sorriso nos lábios, bem grande: parabéns, você venceu. É digno, porque Jesus é justo. Fique de pé.